nesta noite. Quero agradecer ao pastor Ayrton pelo convite. Uma alegria, pastor, estar aqui contigo, com esta igreja, esta noite. Quero agradecer a minha esposa por estar aqui comigo por todos esses anos. O pastor perguntou: sua esposa canta, fala? Falou: pastor, cantar não é muito forte dela não, mas se você der um microfone aí, 1 hora é boa. Pode convidar para estar aqui, meu pastor. Amém. Aprendo muito com ela, palestras para as irmãs, para a família, para casais. É uma bênção. A minha esposa é uma bênção. Pode convidar que serão abençoados. Todos os dias eu aprendo com ela. Hoje não foi diferente. E quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Amados irmãos, o pastor, quando me convidou, disse que estava fazendo um trabalho sobre a família. É algo que a gente gosta muito. Uma palavra para a família. E, na verdade, a igreja é composta por família. Famílias estão aqui. E Deus colocou no meu coração, eu quero trazer uma palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, evangelista Lucas. Estou feliz em conhecer todos os irmãos, ver esses irmãos tocando aqui, teclado, violão, guitarra, contrabaixo. Christopher, rapaz, nome chique, viu, pastor? É. Christopher. E o seu? Olha aí. Cauã. Christopher de Cauã. E o do senhor? João, aí já é igual eu. Daniel. Os jovens já têm o nome mais chique. Né? Que bênção. Rayane, né? Rayane, quase que a gente não consegue nem falar. Tem o Pietro. Tem o Pietro. Cadê o Pedro? Rapaz do céu. Eu tenho 2 filhos, irmãos. Na verdade, como trabalho na família, eu quero compartilhar um pouco com os irmãos esta noite. Eu tenho 57 anos, nasci numa cidade chamada Iebê, e nascemos numa situação muito difícil lá no interior de São Paulo. Louva a Deus pela sua vida, pelo trabalho na EBD, viu? Pega firme aí que é a chave para o sucesso e o crescimento da igreja. Nasci ali e quando eu ainda não existia, meus pais conheceram a Cristo. Eu tinha um irmão, pastor, tenho ainda, é mais velho do que eu. Ele nasceu paralítico, ele não andava, nós morávamos numa casa no sítio. E minha mãe devota de Aparecida, meu pai também. E uma noite de quinta-feira, os pastores foram lá em casa, foram lá na fazenda fazer os cultos, bateram na porta da minha casa, pastores da Assembleia de Deus. Minha casa não existia ainda, meu pai, né? E eles entraram, oraram pelo meu irmão. Naquela noite, meu pai aceitou Jesus, a minha mãe ainda não aceitou Jesus. E eles oraram pelo meu irmão, que ele era paralítico, ele não tinha nada ainda. Teve uma paralisia. E eles oraram e ungiram meu irmão. Ele disse: irmão Olga, irmão Celeste, quinta-feira que vem a gente está aqui. Se vocês quiserem, a gente vai orar por vocês. E eles, meu pai disse: pode vir, sim, pode vir. Eles voltaram na outra quinta-feira, e quando eles bateram na porta, o meu irmão paralítico foi abrir a porta. Estava curado. Jesus o curou. E todos nós aceitamos Jesus. Eu já nasci no berço evangélico e mudamos para Sorocaba. E quando ainda era criança, conheci a minha esposa na escola dominical. Frequentávamos ali a escola dominical junto, brincávamos com ela, porque éramos meninos. E crescemos. Quando eu completei 17 anos, ela tinha 14. A gente se apaixonou. Eu me apaixonado aqui? Assim começa a nossa família. Tem, né, pastor?
Não vai levantar a mão, mas não vai. O pastor sabe, viu? O pastor sabe. No ano, eu tinha ainda 17 anos, ela tinha 14, eu fui falar com o pai dela, que era o pastor da igreja de Vila Gabriel, onde eu congregava, e ele disse: meu filho, a minha filha só vai namorar com 18 anos. E ela tinha 14 ainda. Eu fui lá e disse: Jesus, não vai esperar tudo isso não. Aí eu fui lá e fiz um propósito com Deus de orar todos os dias, 1 hora. Senhor, se não for ela, o Senhor tira do meu coração. Se for ela, o Senhor põe no coração do homem lá. Orei 7 dias. É assim que faz, viu, Christopher? Isso aí, Eita revelação! olha aí. Aí, uma semana depois de oração, eu trabalhava à noite, chegava em casa de manhã, todos os dias eu dobrei meu joelho por 1 hora para orar para esse propósito. Quando foi sábado, era um culto de jovens, eu era um dos líderes do jovem. O meu sogro hoje, que era o pastor da igreja, bateu na minha costa e disse: passa lá em casa depois que eu quero falar com o senhor. E naquele dia 23 de maio de 1987, e quando cheguei lá tinha um bolo, tinha um café. Eu disse: não, porque eu resolvi deixar vocês namorar. Eu pensei bem. 23 de maio de 1987 nós começamos a namorar. No dia 19 de dezembro de 1992, nós nos casamos. E 33 anos, né? 33, se não me falha a memória, 34 anos. E nós nos casamos. Deus nos deu uma família abençoada. No dia 4 de dezembro de 1994, pastor, nasceu o meu primeiro filho. E a minha esposa, você pode escolher o nome dele. E eu sempre gostei muito de ler. Então eu gostava das histórias da Assembleia de Deus. E eu gostava muito dos missionários que fundaram as Assembleias de Deus aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então eu coloquei o nome do meu filho de Gunnar. Tem um filho que se chama Gunnar. E o segundo nasceu 12 anos depois. E ela disse: não, esse sou eu que vou escolher. E eu vou colocar o nome em homenagem ao meu pai, que é o meu sogro, se chama Paulo. Meu filho mais novo tem 18 anos. O meu filho mais velho nasceu. E com 2 anos de idade, nós pastoreávamos, quando ele tinha 2 anos, pastoreávamos uma de nossas congregações ali no Jardim Novo Cajuru, bairro de Novo Cajuru. 97, tinha uns 3 anos de idade. E ele foi acometido de uma... Como é que é o nome da doença? É uma anemia primeiro, depois virou uma leucemia. E um domingo à noite ele estava muito mal, um pouco antes de ir para o culto. Eu fui falar com Deus, eu disse: Deus, minha esposa disse: não, você não pode ir no culto, você tem que levar o menino para o hospital. E se Deus, meu filho está aqui nos meus braços, eu não vou poder ir no culto. E o Espírito Santo falou ao meu coração: vai para o culto. E nós fomos no culto, fiz uma oração, peguei ele nos braços, fomos para o culto, pastorear a igreja ali. E naquela noite foi a última noite que ele teve esse problema. Jesus o curou. Jesus o curou naquela noite. Nunca mais ele precisou voltar para o hospital. Ele foi voltar para o hospital com 18 anos, quando ele passou na faculdade de medicina. E com 24 anos ele se formou médico. E depois fez uma residência. É um neurologista. Então hoje ele vive no hospital por conta disso, mas não por conta da doença. Jesus o curou. Meu outro filho, Paulo, nasceu e como tinha também 2 anos, nós estávamos num trabalho de casais há 16 anos atrás. E quando chegamos em casa, ele estava sendo cuidado por uma de nossas cunhadas. Ele estava muito doente. Quando levamos para o hospital,
médico disse: olha, ele está com diabetes 600 de glicemia. Ele está em coma, entrou em coma. E era a véspera de um congresso. Peguei meu filho nos braços, orei, apresentei ao Senhor, saí dali naquela noite e fui para a igreja onde eu estava pastoreando, que era a igreja de Vila Gabriel. Quando cheguei lá, o pregador já estava pregando. Era um menino chamado André, da cidade do Rio de Janeiro. Quando eu entrei, Deus usou ele e disse: meu filho, da mesma forma como você deixou o seu filho no hospital para vir cuidar da minha obra, eu estou mandando o meu anjo lá para curá-lo agora. Glória a Deus, aleluia. Esses dias meu filho fez 18 anos. Como você tem cuidado da minha obra, eu cuido da sua família. Glória a Deus. Deus tem nos abençoado. E nós estamos aqui esta noite. Tem abençoado a minha vida, tem abençoado a vida da minha esposa, tem abençoado o nosso ministério. Por isso nós estamos alegres esta noite, porque Jesus é bom. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8 e o 9. Versículo 8 diz assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, diga comigo, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Verso 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo. Diga outra vez: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Amém? Amém. Glória a Deus. Capítulo 15 de Lucas é o capítulo das coisas perdidas. Eram 100 ovelhas, perdeu uma. Eram 10 dracmas, perdeu uma. 100 ovelhas, perdeu uma, 1%. 10 dracmas, perdeu uma, 10%. 2 filhos, perdeu-se um, 50%. É o capítulo que narra as coisas perdidas. E nesta noite eu quero falar sobre um desses 3 tópicos. Uma mulher que perdeu uma dracma. Quem sabe há alguém nesta noite no nosso meio que tenha perdido alguma dracma ou algumas dracmas valiosas e poderão encontradas em nome de Jesus. Dracmas que não poderiam se perder, que eram valorizadas, que eram de grande valor inestimável, mas que com o passar do tempo aquela mulher percebeu que tinha perdido uma dracma. Glória a Deus. E muitas vezes da nossa vida, da nossa família, desaparece da nossa casa alguma coisa, alguma dracma. E nós precisamos aprender com esta mulher para que nós possamos encontrar as dracmas que se perdem dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós terminamos este versículo assim como o versículo anterior. O capítulo trata de 100 ovelhas que perdeu-se uma, e quando encontrou, o homem disse: alegrai-vos comigo, porque eu achei a ovelha perdida. O pai, quando encontra o filho, ele dá uma festa e diz: vamos se alegrar, porque nós achamos o filho perdido. Ele estava morto e reviveu. E essa mulher não é diferente. Ela termina, nós terminamos a leitura aqui com uma festa na casa dela. Ela chamou a vizinhança e disse: se alegre comigo, porque eu encontrei aquilo que se havia perdido. Alegrai-vos comigo, diz ela, eu achei a dracma perdida. A mulher tinha 10 dracmas. Dracmas é uma moeda, uma joia. E alguns dizem que ela fazia parte de um colar valioso, ela perdeu uma, ficou incompleto. Outros dizem que era como se fosse uma coleção e que só tinha valor se tivesse completa. Mas a Bíblia não fala, nós não sabemos de fato o que era, mas era algo de muito valor, um valor imenso.
inestimável para essa senhora. Era algo que ela não podia perder. Quando ela deu conta que se perdeu, diz a Bíblia que ela usou todos os recursos e todas as forças necessárias, pastor Ailton, até encontrar a dracma. Ela fez o que foi preciso. Se não tivesse tanto valor, ela não faria todo esse esforço. A Bíblia diz que ela varreu a casa, acendeu a candeia, varreu a casa, buscou com diligência, varreu cada canto, provavelmente ergueu os tapetes, ergueu os móveis, procurou, varreu, acendeu a luz, até encontrar. Se essa moeda não tivesse um valor tão grande assim, talvez ela não teria feito todo esse esforço. Mas a Bíblia diz que ela fez. Glória a Deus. E ela busca esta moeda valiosa até encontrar. Glória a Deus. E de repente ela encontra. E quando ela acha aquilo que era valioso para ela, Cristo, ela se alegra. Ela resolve fazer uma festa. Ela chama as suas vizinhas e diz: olha, eu vou dar uma festa e eu quero que vocês venham para se alegrar comigo. Glória a Deus. E esses dois versículos terminam uma festa dentro de casa. É o meu desejo esta noite para esta igreja, para esses irmãos que eu estou tendo a alegria de conhecê-los. Meu desejo, pastor Ailton, eu sei que do Senhor também, e o de Deus também, é que as nossas casas, nossos lares vivam em festa, vivam em alegria, vivam em regozijo. Glória a Deus. Como que é a sua casa? Como foi o dia hoje? Foi uma festa? Teve festa lá essa semana? Teve alegria? Festa não é fazer churrasco todo dia, não, festa é muito mais o convívio, a alegria de poder abraçar a sua esposa, seus filhos, seus pais e se alegrar na presença de Deus. Mas um churrasquinho também vai bem, né? Mas um almoço caprichado, não tem problema, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer é que as nossas casas, o desejo de Deus é que haja lá um clima festivo, um clima de alegria, um clima de paz, de harmonia, glória a Deus, de regozijo entre os membros, os pais, os filhos, irmãos, que muitas vezes, em alguns lados, não é, irmãos. Muitas vezes o que a gente vê em algumas casas são clima de, como na casa de Jairo, aquele velório, Jesus chegou lá, disse que estava todo mundo triste, porque a filha estava morta, mas Jesus chegou. Aleluia, glória a Deus. Como está lá na sua casa, irmão? Pastor, não está tão bem assim. Será que não tem alguma coisa que se perdeu, uma dracma, que nós precisamos encontrar esta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Há inúmeros motivos, irmãos, pelas quais muitas vezes nós deixamos de ter um lar festivo, um lar alegre. Glória a Deus. Há alguns motivos pelas quais às vezes a alegria sai, a paz sai de dentro dos nossos lares, a harmonia sai de dentro de casa. Glória a Deus. E quando há paz dentro de casa, irmãos, tudo vai bem. Quando o esposo está em paz com a esposa, não é assim, meu bem? Vai tudo bem. Quando está meio de bico, pastor, a gente também passa por isso. Só que não podemos dar lugar ao inimigo para que esse clima perdure e prevaleça. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito, para que quando o inimigo se levantar, logo nós possamos compreender o trabalhar dele e colocá-lo por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão em paz, é uma bênção. O marido sai de casa para trabalhar de manhã e ele recebe o abraço da sua esposa, o afeto dos seus filhos, da sua família, o seu carinho. Irmãos, tudo vai bem. Parece que até lá no trabalho a gente rende mais, as coisas funcionam melhor. E eu sou assim, irmão. Não vejo a hora de voltar para casa. O meu lugar preferido
é a minha casa. Ô pastor, eu pensei que fosse na igreja. Não, é a minha casa, irmãos. Lá também é a igreja. A igreja começa lá. Glória a Deus. Quando está tudo bem, você não vê a hora de voltar para casa, de dar um abraço na sua mulher, no seu marido, nos seus filhos, sentar à mesa, se alegrar, orar e sentir a presença de Deus. Só que o oposto também é verdadeiro. Quando o senhor sai de casa, pastor, às vezes chateado, brigado, triste com alguma coisa, e especialmente se isso se perdura por muito tempo, você sente também este peso, e às vezes há uma angústia quando você pensa que eu tenho que voltar para casa, vou ter que enfrentar uma situação que não está bem, ao invés de chegar em casa e encontrar uma paz, um paraíso, a gente está encontrando um campo de guerra, uma desavença, um desacordo, e é difícil. A Bíblia diz que é muito melhor você comer a verdura onde há paz do que comer o boi gordo onde há ódio, há contenda. E nós vivemos, irmãos, numa época muito difícil hoje. Qualquer coisa é motivo para desavença, para briga, e nós como crentes devemos estar atentos, tomar muito cuidado para que o inimigo não entre nessas brechas e nos cause prejuízos irreparáveis. Às vezes são prejuízos que não tem mais como corrigir. Assim como nós vemos na Bíblia Sagrada, temos muitos homens de valores na Bíblia Sagrada. Temos grandes homens como Abraão, como Moisés, como Paulo. Um dos homens que mais admiro na Bíblia, pastor, é Davi. Um homem único, segundo o coração de Deus. Você é segundo o coração de Deus? Você faz a vontade dele. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu gostaria muito de ser um crente como Davi. Compôs inúmeros salmos. Todos os salmos de Davi são salmos apaixonados por Deus. Ele consegue pôr em letras, no papel, a sua paixão, o seu amor por Deus de forma clara, intensa. A gente canta, o senhor acabou de cantar aqui, eu te louvarei, Senhor. É o Salmo de Davi, se não me falha a memória, é o 18. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Ele tinha uma paixão ardente por Deus, um dos grandes homens da Bíblia, mas Deus nos guarde, irmão, Deus nos livre, pastor, de ter uma família como Davi teve. Era um grande homem, mas uma das famílias mais destroçadas, problemáticas de Israel. E a gente vê que é possível ser um homem de Deus e não ser um bom chefe de família, não ser um bom pai e ter uma família difícil, complicada. Davi tinha muitas ocupações ali no trono de Israel, era um homem ocupado e por conta disso descuidou de algumas coisas. 40 anos reinando ali em Israel, compromisso no palácio de manhã, compromisso à noite, compromisso à tarde, atendendo um, atendendo o outro. Sua vida era ocupada e ele não teve tempo para dar atenção aos seus filhos. Quando não estava no palácio, estava no campo, em guerra, acompanhando o exército, e ele descuidou um pouco dos seus filhos. E os filhos cresceram à mercê, à vontade, sem parâmetros, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado. Não tinha a figura do pai ali perto, então teve vários problemas. Cadê o pai, mamãe? O pai está lá em Israel, lá em Jerusalém, cuidando, lá em reunião hoje com o Senado, com os deputados, talvez fosse hoje, né? Cadê o pai, mamãe? Está lá num tal lugar atendendo as viúvas, suprindo as necessidades. Cadê o pai? Foi para Jerusalém socorrer os pobres que necessitam lá. Cadê o papai e mamãe? Está na guerra. Cresceram desta forma. E de repente, irmãos, se instaurou a tragédia. Teve prejuízos irreparáveis. Não teve tempo para dar atenção para os seus filhos. Pai e mãe que estão aqui esta noite, filhos que estão aqui esta noite, que amanhã serão pais, que amanhã serão chefes de família.
glória a Deus, teve gravíssimos problemas. Um dos seus filhos estuprou a própria irmã. O outro não gostou, foi lá e matou o irmão. Você já pensou, irmão, dentro da sua casa, o rei de Israel, o pastor do rebanho de Israel, Absalão, outro dos seus filhos, cresceu e colocou no seu coração o intento de tomar o trono do pai, e ele desejou matar o seu próprio pai para fazer isto. Se Deus não intervisse, ele teria feito. Uma das coisas mais tristes, irmão, que pode acontecer na vida de uma família é não ter tempo para estar juntos, é não fazer do seu lar a casa do Senhor. Glória a Deus. Famílias que não passam tempo juntos, que não moram juntos, que não leem a Bíblia juntos, que não sentam à mesa juntos, têm mais dificuldade de crescer nos parâmetros corretos. Seus filhos sentem falta do seu amor, do seu afeto, do seu carinho. Glória a Deus. O maior investimento, pastor, quantos filhos o senhor tem filho? Não tem? O maior investimento que você pode fazer é dar tempo para a sua família, para a sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor, é passar tempo com eles. Muitos de nós, irmãos, muitos, especialmente das Assembleias de Deus, temos filhos no mundo e às vezes muitos deles revoltados com os pais e até mesmo com a igreja, quando não diz ser com Deus. No ano de 2001, 2002, esses 2 anos eu fiz alguns trabalhos ali no presídio de Aparecidinha, dirigi a congregação de Aparecidinha e fizemos 2 anos de trabalho ali dentro do presídio. Fizemos 4 batismos lá, pastor, batizamos umas 40 pessoas lá. E quando chegávamos lá, irmãos, aqui tínhamos 3 congregações, 3 celas grandes, tinha uma cela desse tamanho lá, onde nós fazíamos o culto. Quando chegávamos lá, eles vinham comentar: Pai do Senhor, pastor, ô meu filho, Pai do Senhor, como é que é o seu nome? Davi. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, meu filho, como é que é o seu nome? João, Felipe, tudo filho de crente. Tinha até um pastor lá dentro. Quando eu cheguei, tirou a credencial do bolso, mostrou para mim a mesma assinatura que eu tinha do pastor José, ele também tinha. Um moço novo, chamado André. E aí você vai ouvir as histórias, você vai conhecer. Você vê que faltou em algum momento o carinho, o afeto, o abraço, a presença. Tudo começa dentro de casa. E a igreja, pastor? A igreja acaba de alguma forma sofrendo, porque a igreja começa lá em casa. Se eu não vou bem na minha casa também, não dá para ir bem na igreja. Glória a Deus. Eu posso até ter uma máscara, pastor, uma aparência de pastor, de crente, aqui na igreja, mas lá em casa os meus filhos me conhecem, a minha esposa me conhece, e Deus me conhece, e a igreja em algum momento também acaba sabendo. O diabo tem trabalhado, irmãos, de unhas e dentes contra as famílias, os lares cristãos. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? O diabo tem tentado destruir, tirar o amor genuíno e verdadeiro dos casais que vem do coração de Deus. Todos os dias nós oramos. Eu levanto de manhã, dobro o meu joelho e antes de deitar também. E eu não esqueço de orar, pastor, pelo meu casamento. Senhor, enche o coração da minha esposa de amor, de paixão. Quando nós tínhamos 17 anos, nós éramos apaixonados. Ela tinha 14, eu tinha 17. E hoje eu tenho 57. 40 anos, pastor. 40 anos, meu bem. E ainda somos apaixonados. Deus pode fazer isso, irmãos. Deus pode fazer isso. Deus faz isso. Ela deu até uma glória. Aleluia. Os lares precisam
proteção. A oração é o muro que protege. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O jejum. Christopher, quantos anos você tem, meu filho? 19? Rapaz. Você tem mais do que eu pensava. Não é que você é velho. Eu ia falar assim, quando eu tinha a sua idade, uns 17 anos, eu comecei a namorar, pastor, a minha esposa. Eu tirei uma semana. Como é que é o seu nome, pastor? Jeremias. Não estou falando, não. É profeta ainda. Quando eu tinha 17 anos, comecei a namorar, eu tirei uma semana de jejum. E eu jejuei pela minha esposa, pelo meu casamento e pelos meus filhos. Eu nem sabia se ia casar com ela, nem se ia ter filhos. E eu fiz uma semana de jejum por eles. Eu disse, Jesus, eu vou jejuar pelos meus filhos, para que eles sejam ganhadores de almas, para que eles sejam crentes, para que eles sejam vasos de bênção. Não foi só isso, eu fiz muitos outros. Todo ano a gente tem um propósito e faz por eles. Jovens, quantos anos você tem, Raine? Pode falar? 15? Você já jejuou pelos seus filhos? Já? Vocês podem dar uma salva de palmas para ela? É assim. Já, Christopher? Não? Rapaz, eu não sei quem é, mas tem alguém de olho em você aqui, ó. Você trata de orar e jejuar, Christopher. É, pastor? Meu Deus do céu. Eu vou falar. A oração e o jejum é um muro que protege a sua casa, irmãos. Protege a sua família, protege os seus filhos. Dá uma olhada esta noite, uma olhada introspectiva dentro de você. Responda para você mesmo. Você que é mãe, que é pai, que é filho, moço, moça. Como está o seu lar? Como está a sua família esta noite? Nenhum sucesso em alguma área, pastor Ailton, compensa o fracasso de um homem dentro da família. Nenhum sucesso, nenhum, não há nada que eu possa fazer que me torne feliz se eu fracassar dentro da minha casa. Glória a Deus, preste atenção. Pastor, mas eu quero ser um obreiro, um pastor, igual o pastor Ailton, igual o senhor, igual outro pastor. Escute, irmão, o nosso primeiro ministério, meu primeiro ministério, pastor, é a família. O nosso primeiro ministério é lá em casa, quando a gente cuida da família, quando você cuida da sua esposa, irmão, quando você cuida dos seus filhos, quando você cuida do seu marido, irmão, quando você cuida dos seus filhos e até dos netos. Talvez você nunca imaginou, você está fazendo a obra de Deus. Grande Deus. O nosso primeiro ministério começa lá em casa, é a família. A obra de Deus não acontece só aqui, num culto como hoje, domingo à noite, nesse culto onde eu estou pregando, aonde os irmãos já cantaram, o pastor já falou, o Jeremias já falou. A obra de Deus acontece lá em casa. Começa ao redor da nossa mesa. Quando a gente senta lá com a nossa esposa, com os nossos filhos, e quando a gente dá a eles o exemplo de crente, o exemplo de esposo, o exemplo de pai, quando a gente senta lá e os nossos filhos olham para nós e dizem, meu pai é um homem fiel, ele é fiel a Deus, ele é fiel à minha mãe, ele é fiel a mim e aos meus irmãos, é um homem honrado. Este é o seu maior ministério. Este é o meu principal, primeiro e maior ministério. Não adianta eu vir aqui para o púlpito pregar e ensinar os irmãos se isto, Christopher, não acontece na minha casa. Você quer ser obreiro, você quer ministério? Começa lá em casa, é na família que começa. O grande desafio nosso, glória a Deus, quando a gente senta em volta da mesa e começa a ensinar os nossos filhos, começa a orientar, a ajudar a vencer os problemas, a atravessar os obstáculos que a vida nos impõe. Você pensa que não, mas eles vão aprendendo, vão crescendo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. A igreja, ela vai crescendo, tomando consistência, porque aquela família, aquela igrejinha lá dentro, se é um filho, é dois,
quando chega aqui, chega o irmão Jeremias, chega o irmão Ayrton, chega o irmão Daniel, chega a outra família, e é isso que nós estamos vendo aqui esta noite. Mas começa lá dentro. Deus é glorificado, é o nosso primeiro ministério, quando a gente vive lá em casa aquilo que nós pregamos aqui dentro. Então o nome do Senhor é glorificado. Família é ministério, irmãos. E antes de ministrar aqui, eu tenho que ser ministro em casa. Glória a Deus. Agora o nosso maior desafio, pastor Ayrton, nesse tempo, o maior desafio nosso é ser crente dentro de casa. Não é fácil, irmãos. Se você consegue ser crente lá dentro da sua casa, você vai ser crente em qualquer outro lugar. Se você consegue ser crente dentro do seu quarto com a sua esposa, na cozinha, em volta da mesa com seus filhos, ser crente na igreja é fácil. Como é que é seu nome, filho? O de trás lá? É? Giovanni. Você é crente em casa, né, Giovanni? Ser crente em casa, irmãos, é muito mais difícil. Glória a Deus. Porque aqui é tudo fácil, todo mundo é crente, cheio de obreiro, cheio de pastor. A gente, se for necessário, às vezes faz um esforço adicional, né, para manter as aparências. Mas é muito difícil ser crente lá em casa. Mas Deus está na sua casa. Deus está no nosso lar. E Ele vai nos ajudar a vencer os obstáculos. Glória a Deus. E nós vamos ter famílias sólidas. Glória a Deus. Ter família que funciona. Pastor, como que é isso? Família que funciona? Sim. Nossa família precisa ser funcional. Precisa funcionar. E precisa funcionar bem. Todas as coisas que a gente tem, se não funcionar, não serve para nada. Se você tem um carro que não funciona, para que serve? Né? Se a irmã tem um micro-ondas lá, um forno, mas não funciona, para que serve? A nossa família precisa funcionar. Glória a Deus, a hora está passando. Escute, irmãos, mas todas as coisas que funcionam requerem um combustível. Para que o carro funcione, precisa pôr gasolina, ou é álcool, ou é diesel. Agora tem gás também, né, pastor? O carro, para funcionar, precisa ter gasolina, precisa ter óleo, precisa ter água no radiador, precisa ter óleo no câmbio, precisa ter um monte de coisa, né? A gente às vezes nem se atenta para isso. O nosso corpo físico, para funcionar, precisa de combustível. Você acha que é fácil manter um corpo? Tem que ter combustível, né, pastor? Tem que ter um café de manhã, tem que ter um almoço, tem que ter uma lanchinha tarde, né? Como que é o nome do senhor? João, já perguntei. João respondeu. Ei, irmão João, um cafezinho quentinho agora depois do culto, né? Uma sopinha, uma pipoquinha. A sopa, né, pastor? Eita glória, com esse frio. Se tiver sopa aí na casa do meu irmão, pode me falar, irmão. Minha esposa ama sopa. Ixi, eu também. Você tem um vaso de planta lá na sua casa, para que ele funcione, para que a planta viva, tem que ter combustível, tem que ter água, tem que ter adubo. Todas as coisas são assim. E a família? Mesma coisa. Pastor, a minha família não funciona. Talvez você perdeu alguma dracma, que era o combustível que fazia a sua família funcionar bem, ser feliz, ser abençoada. Glória a Deus. Para que funcione bem, precisa funcionar, precisa ter um combustível que alimente ela. Há um versículo em Cantares de Salomão, capítulo 4, Cantares capítulo 4, a partir do versículo 7, eu quero ler com os irmãos que tem aqui alguns combustíveis que são essenciais para o bom funcionamento da nossa família, né? Cantares. Eu estou falando bem calmo, assim, bem tranquilo, irmão, para que os irmãos compreendam. Hoje é um culto da família. Capítulo 4,
versículo 7, o grande Salomão, ele começa escrevendo assim para a sua esposa: ó, tu és toda formosa, meu amor, tu és perfeita, em ti não há mancha. Glória a Deus. Versículo 9, ele diz assim: enlevaste o meu coração, minha irmã, minha esposa, enlevaste-me com um dos teus olhares, com um colar no teu pescoço. Que belos são os teus amores, minha esposa, como melhor é o teu amor do que o vinho. Irmãos, Salomão olha para sua esposa e ele diz assim: olha, tu és toda formosa, em ti não há defeito. O senhor já viu uma mulher sem defeito? Difícil, né? Será que tem, irmão? Tem alguma irmã aqui que não tem defeito? Levante a mão. Bem alto. Não tem, né, Cristo? Mas ele olha para a mulher e diz: tu és toda formosa, em ti não há mancha nenhuma. Eu não consigo ver defeito em ti. Irmãos, por que Salomão escreve isso? Ele nos ensina aqui que a gente precisa injetar às vezes esse combustível dentro de casa. Sabe o que é isso? É um elogio. Um elogio. Às vezes a gente precisa fazer isso. Mesmo que às vezes a mulher tenha problemas, que todos nós temos, precisa às vezes olhar as coisas boas dela. Precisa às vezes olhar os pontos fortes e elogiar. É isso que Salomão está fazendo. Esse é um combustível que a gente precisa injetar no nosso casamento. Precisa injetar nos nossos filhos. Às vezes a gente tem a mania só de criticá-los, de cobrá-los. Chega na sua casa hoje, abraça o seu filho, ou aqui mesmo, se ele estiver aqui: seu filho, você é uma bênção. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que presente maravilhoso. Pastor, eu nunca fiz isso. Faça hoje. Faça hoje. É um combustível. É uma dracma que se perdeu, talvez, lá na sua casa. E por conta disso, às vezes, está te trazendo alguns problemas. A sua esposa tem problema, a minha também tem. E eu também tenho. Se a minha esposa for procurar os meus problemas, pastor, vai passar o resto da vida relacionando. De tantos que são, mas nós estamos aprendendo com Salomão aqui a injetar o combustível, o elogio, reconhecer os pontos fortes. Ele diz: olha, tu és toda formosa, minha amiga. Para de ficar procurando os defeitos da sua esposa, irmão. Deus não te chamou para ser detetive. Você é marido, você é homem de Deus. Pastor, quando eu namorava, pastor, eu lembro que eu vestia, era de elogio. Pois então é uma dracma que se perdeu. Você não namora mais? Restaure, resgate essa dracma e elogie ela. Mesmo que às vezes a gente chega em casa, né, e encontra a mulher, às vezes não está toda arrumadinha, toda cheirosinha, mas a gente também às vezes chega numa situação meio complicada, né? Mesmo que seja assim, elogie a sua esposa. Essa é uma dracma que, se ela se perdeu, precisa ser encontrada. Glória a Deus. Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa, elogiou o seu marido, seu filho? Pastor, mas eu já tenho 70 anos, 80 anos. Irmão, não tem problema. Você não gosta de receber um elogio? Quem é que não gosta? A sua esposa também gosta, o seu filho também gosta. Esse é um combustível que precisa. Glória a Deus. Às vezes a gente acha que tudo é normal. Se não, o meu marido é um homem normal. Não precisa elogiar. Às vezes precisa. Às vezes você precisa. Você nunca, às vezes, elogiou o seu esposo por ser um homem íntegro, um crente fiel a Deus, fiel à sua família, um homem trabalhador que traz o pão e coloca dentro de casa. Pastor, mas isso é uma obrigação dele. Sim, mas tem um monte de mulheres por aí que não tem um homem como este, que adoraria ter um homem que apenas enxergasse ela. Então aprenda a elogiar o seu marido.
Qual foi a última vez, irmão, que você elogiou a sua esposa por chegar em casa e a sua casa está limpinha, cheirosinha, ou o almoço está cheirando? Irmão, quando eu chego em casa, eu começo a subir a escada do apartamento, eu já sinto o cheiro. É bom demais a conta. Ah, pastor, mas isso é a obrigação dela. Só que, irmãos, tem um monte de marido que chega em casa e não tem nada disso. A esposa não coopera. Então louve a Deus pela sua vida, aprenda a elogiar, porque lá fora as pessoas vão elogiar o seu marido, vão elogiar a sua esposa, mas faça isso dentro da sua casa. Mesmo que você chegue em casa e encontre a sua esposa, às vezes, com aquele monte de coisa na cabeça, parece um disco voador, um negócio assim. Parece a Florida. Está dentro, às vezes chega lá, está dentro daquele negócio, tudo cheio de lâmpada. Ela não é um ovili, ela é sua esposa. Elogie ela, você não sabe o trabalho que dá. Que às vezes a mulher ela faz um sacrifício para se arrumar e passa 4, 5 horas no cabeleireiro, mais não sei quantas horas na unha, e vai depilar não sei o que mais. E aí ela vem para a igreja, para um evento, para um casamento, para uma coisa, todo mundo elogia. Menos a esposa. Ô, meu bem, todo mundo achou eu bonita. Sabe que eu não tinha reparado? Ela quer ouvir de você, irmão. Ela quer ouvir de você, irmão. Não perca a oportunidade. Apertou para nós, irmão João, hein? Irmão João? É verdade. Glória a Deus. Aprenda, irmãos. Aprenda. O versículo 9, outra dracma que às vezes precisa ser, não sei se eu vou falar, pastor, tem mais uns 5 minutinhos. O versículo 9, ele escreve assim, ó, você, para sua esposa, enlevaste-me o seu coração com um dos teus olhares. Obrigado, Giovanni. Deus abençoe. Enlevaste-me o teu coração com um dos seus olhares. Romantismo. Romântico. Ô pastor, mas existe isso? Ô, irmão, eu tenho 40 anos que eu estou com a minha amada, minha princesa. Existe. Existe. Pode falar que não, minha filha, se não for. Existe todos os dias. Não há um dia. A primeira coisa que eu faço quando levanto, pastor, é orar. Ou faço uma oração, depois escovo, porque eu oro escovando porque Deus não sente. Mas a esposa sente. Então depois eu vou escovar o dente, cuidar da higiene, depois ela continua. Não tem, o ritual é esse. É Deus, a higiene, depois eu vou lá abraçá-la, beijá-la, elogiá-la. Todos os dias. Todos os dias. O senhor não se cansa, pastor? Não, como é bom. Como é bom. É isso ou não? Salomão consegue dizer assim, você levou o meu coração com um dos teus olhares. Sabe aquela olhadinha que Cristo que você dá, não sei para quem é aí? Sim, né? 40, 50 anos de casados ainda. Romantismo, irmão. Não, pastor, eu já casei. Pois é, irmão, cuide para que você não fique descasado. Ou para que você fique casado, vivendo com problemas. A sua esposa, o homem não tem muito disso. É difícil para nós ser romântico. Eu mesmo não sou. Eu faço um esforço muito grande para corresponder com 1% daquilo que ela é muito romântica. Os homens não são meio, como diz, meio ogro, né? Meio bruto. Mas ela precisa. Então aquela pescadelazinha que você dava quando namorava, ô irmão, busca essa dracma aí no seu casamento. Seja romântico. Irmão, lá atrás, lá, de braço, qual que é o nome dele? Domingo. Ô, irmão Domingos. Amém ou não amém? É a mesma data de casamento do seu, 92 eu casei. Olha aí, parabéns, que bênção.
Olha aí. Está vendo, irmãos? O casamento funciona, a família funciona. Precisamos cuidar para que o diabo não destrua. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos filhos estão aí. E amanhã nós partiremos. E eles ficarão, os nossos netos ficarão. E Deus espera, irmãos, que nós façamos a nossa parte. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está aqui. E é muito clara. Aquilo que nós precisamos fazer. Faça um esforço, irmãos, para que você possa resgatar algumas dracmas. Ele escreve aqui, mesmo versículo 9, ele fala assim: olha, meu coração explodiu, se elevou, encheu de gozo com aquela olhadinha que você me deu. Eu olhei para você, como é lindo esse teu colar. Está escrito aí, versículo 9. Como é lindo, como ficou bonito em você esse colar. Puxa, pastor, mas isso não é pecado. Não para com essas besteiras, irmão. É a sua esposa, você tem que elogiar ela. Às vezes, ao invés de elogiar, fica fazendo crítica. Não precisa elogiar o colar, elogia o cabelo, elogia. Olha, hoje faz tanta coisa, né? Elogia o seu marido, o cabelo, a careca dele, seja lá o que for. É isso aí. Ô, meu amado, hoje a sua careca está mais brilhante do que ontem. Elogia. Elogio o tempero da sua esposa, a roupa dela. Seja uma bênção na vida dela, irmãos. A minha esposa é muito forte nisso, ela elogia tudo. Olha, essa roupa ficou legal. As gravatas, tudo. Ela é uma bênção, ela é especialista nisso. Eu já sou meio. Pastor, você deixou ele e eu contente que ele está fazendo. O senhor tem muito cabelo, né, irmão? Aqui já estava gritando, né? Elogia, irmão. Não tem coisa mais linda do que uma careca brilhando. Aí o que a gente faz? Não tem cabelo aqui, tem na barba, deixa a barba, né, Jeremias? Pensa. É bênção. Faça do limão uma limonada. Tem mais um careca ali atrás. Ó. É bênção. E a barbona chique, ela, olha que bênção. É isso aí, irmão. Aprenda com Salomão esta noite. Ele olha para a sua mulher e disse: aquele olharzinho que você me deu, e outra coisa, eu olhei para você agora aí, como ficou bonito em você esse colar. Oh, a gente nem percebe, né, pastor? Põe um anel, põe uma mulher, põe um broche, põe tanta coisa e a gente nem percebe. Irmãos, são dracmas que se perderam. Precisam. Para quê? Por quê, pastor? Para que você possa viver em festa. Para que possa ter festa na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. São combustíveis, irmãos, que não pode faltar, que às vezes a gente não valoriza tanto, mas que se não está na nossa família, às vezes não funciona bem. O romantismo é um deles. Seja atento, irmãos, à sua esposa. Se não tem muita coisa para fazer, para elogiar, escreva um bilhetinho, faça alguma coisa, deixe alguma coisa, né? Para que ela possa ser alimentada desse combustível que é o romantismo, o elogio. Glória a Deus. Qual foi? Vamos terminar porque já deu, acho que já passei 2 minutos. Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Qual foi a última vez que você elogiou o seu marido? Pastor, não me lembro. É tempo de fazer isso hoje, esta noite. Eu não vou pedir para você fazer não, mas faça. Faça, irmãos. Faça assim, eu pedi mesmo. Faça na sua casa, faça para o seu filho, faça para o seu pai. Irmãos, não muito por mim, mais pela minha esposa, mas a minha esposa criou os meus 2 filhos. E a gente eu tinha muita dificuldade, pastor. Eu fui criado de outra forma. Eu nunca tive a facilidade de chegar ao meu pai, dar um beijo nele, abraçar, às vezes até abraçava, né? Não tinha muita facilidade para elogiar os meus pais, porque foi criado num outro ritmo. Mas a minha esposa criou os meus filhos desta forma. Os meus filhos me abraçam, me beijam, me elogiam ela e recebem também. Irmãos, é tão gostoso você receber um abraço do seu filho. Viu, Giovanni? Viu, Cristo? Não é só para a menina, não. O pai
Seu pai está aqui? Seus pais estão aqui? Não, não? Mãe tá. A mãe está. Quem é a mãe? Ó, a Maria lá, a mãe do Cristo, né? Eu tenho certeza que a sua mãe fica feliz em receber um beijo, um abraço, um elogio. E ele também. Que Deus possa nos restaurar, irmãos. Restaurar os nossos lares. Porque o desejo de Deus, pastor Ayrton, para nós, para esta igreja, é que a nossa casa viva constantemente em festa. Um clima festivo. Amém. Glória a Deus. O pastor pediu para que nós orássemos. Eu quero convidar as famílias para virem aqui. Venha cá. Venha receber a bênção do Senhor esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Maravilha, Jesus é bom, é muito bom. Posso chamar a minha esposa para lá, pessoal? Venha cá, meu bem. Glória a Deus. Que nós possamos ter famílias sadias, filhos saudáveis, lares fortificados pela graça dele. É uma família só? Olha que coisa linda. A mulher mais linda, vem cá também. Aí, a princesa do pastor. Glória a Deus. Irmãos, o inimigo quer destruir as nossas famílias, os nossos lares. Mas Deus quer nos renovar esta noite. Deus quer nos fortalecer esta noite. Quer nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos que estão lá,